Olá, Júlio. Sim, querida. Que impacto virão a ter os smartphones na vida, sobretudo dos nossos miúdos? Ainda não sabemos, mas já começamos a perceber que alguma coisa não está bem. A apatia em que passam a viver, e nós adultos também, não é? Mas nós teremos outras defesas. Bom, a apatia dos miúdos, o tédio muito fácil, a tristeza perigosa. Começamos a perceber, mas ainda não fizemos nada, se calhar, para os deter. Os smartphones facilmente nos distraem da realidade. E é verdade que a realidade se calhar já teve dias melhores, ou então já teve dias piores, mas nessa altura não havia smartphones para o documentar, não é? Isso não havia. Nesta história, por exemplo, uma das coisas que me interessou foi a descrição explícita de um dos casos. E a descrição é de uma rapariga que faz uma depressão e, inclusivamente, tentativa de suicídio aos 16 anos. E que depois está a falar disso a posteriori aos 17. E ela própria diz que não se conseguia perceber porque é que havia aquele sentimento de tristeza. E depois de ser tratada, depois de ter, inclusivamente, um psi ou uma psi pela frente a pensar em paralelo com ela, ela vai dizer uma coisa muito interessante. Ela diz: eu passava o tempo no Instagram a seguir ferozmente as modelos. E ao vê-las, ficava extremamente preocupada com o meu próprio aspecto físico. E, portanto, aquilo que não se conseguia perceber é o que é que estava na raiz daquele desencanto e que depois evoluiu mesmo para uma depressão, de repente vem à superfície, que é, já falámos disto aliás, nas redes sociais, tanto podemos estar a encher os egos com não sei quantos likes, como podemos estar, por exemplo, a comparar-nos as experiências de vida, a fotografias, etc., e isso não ser... não nos apercebemos da questão. O exemplo é tão mais rico quanto a mãe desta rapariguinha tem um curso de saúde pública e trabalha num hospital pediátrico. Incrível. Não é? O que é que disse a mãe? Não me apercebi rigorosamente nada e nunca pensei que fosse um risco deixá-la ir à noite para a cama com o smartphone. Ou seja, esta rapariguinha deve pertencer àqueles grupos que, durante o dia todo e depois à noite ainda há mais umas horas, etc. Mais a privação de sono, etc, etc. E uma mãe com esta preparação é apanhar... Porque eu não estou a culpabilizar a mãe. Eu estou a dizer é como uma mãe com esta preparação é apanhada desprevenida. Quando a maior parte de nós não tem esta preparação. Não é? Não concorda que daqui a uns anos, para já, nós já estamos a perceber que algo está errado, mas daqui a uns anos vamos perceber os efeitos de tudo isto, não é? As coisas estão-se a complicar porque eles dão as estatísticas, não é? E o que acontece é que em 2016, num estudo sobre 17 mil jovens, 13% deles tinham tido um episódio depressivo a sério. O que é um aumento de 5% em relação a 2010. A taxa de suicídios também aumentou. Isto é tudo culpa dos smartphones? Claro que não é. Mas no meio disto tudo também está esta verdadeira toxicodependência da tecnologia. O alheamento é geral, não é? É. E depois levantam uma questão que é importante, que é tanto a Inês como eu podemos ter pecado muito e seguramente pecamos. Mas nunca alinhámos aqui naquele discurso de porque os mais jovens é que têm as condutas de risco todos. Não, nunca o fizemos. Dissemos sempre, e muitos adultos também. Mas nos mais jovens, e eles falam disso, falam do cérebro do adolescente. Eles dizem, é bom não nos esquecermos que o cérebro do adolescente ainda está num trajeto e, por exemplo, o controle do impulso é muito menor. E também a sua capacidade de atenção é menor, são mais facilmente distraídos. E, portanto, o que eles dizem é, há determinadas características no cérebro dos adolescentes que fazem com que
todas, vamos mais uma vez dizer, não estamos só a falar de smartphones, mas todas as eventuais influências que podem ser nefastas sobre o cérebro, no caso deles, mais facilmente têm efeitos mais graves. Júlio, um beijinho, até beijinho, amanhã. querida, até amanhã.